Abra sua Bíblia novamente nos Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o papel da devoção no lar. Esse lar é um lar cristão, evidentemente. Atos 23, 11. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Naqueles dias, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. O Senhor disse isso a Paulo, que apesar de tudo que o apóstolo tinha já vivido e suportado por causa do Evangelho, vocês vejam que não foi pouca coisa, o Senhor ainda queria que ele fosse a Roma. O Senhor ainda queria o testemunho de Paulo em Roma. Antes de nós entrarmos no tema da pregação dessa noite, da missa da família, o Senhor me colocava algo no meu coração, que às vezes as pessoas elas vêm para a missa da família esperançosas de ouvir uma palavra para si mesmas, para a sua situação, né? Então, assim, nós não deveríamos perder a paz e nem sair frustrados se a palavra, porventura, não toca diretamente a nossa alma ou a situação que nós estamos vivendo. Por diversas razões. Primeiro, porque eu posso não estar prestando atenção, né? Às vezes a gente perde a atenção na missa, se distrai, é a hora da graça. Então, esse é um motivo. Pode ser um motivo que o Senhor esteja querendo que nós perseveremos ainda mais na fé. Por isso ele tarda um pouquinho. Então é para rezar mais, é para aumentar a fé, para oferecer sacrifício. Mas pode ser também por uma terceira razão. De repente você pode, padre, mas você está falando de catequese, eu não tenho filho, está falando de matrimônio, eu não sou casado, o que essa palavra me toca, apesar de ser a missa da família? Né? Não foi para mim essa palavra. Sim, não foi para você, mas pode ser a palavra que o Senhor trouxe você para ouvir, porque tem alguém lá fora que ainda não tem condições de fazer o caminho que você faz até a igreja e que precisa ouvir essa palavra. Então o Senhor te traz, o Senhor forma o seu coração, o Senhor te prepara para você aconselhar lá fora quem está precisando dessa palavra. Então, olhe sempre nessa perspectiva, a palavra do Senhor. Não está tocando a minha situação, padre, mas de repente é porque esta palavra é você que precisa levá-la a alguém que precisa. Ou ainda, a graça previdente de Deus é maravilhosa. Haverá uma situação futura em que você precisará desta palavra. A palavra de Deus diz, o profeta Isaías, ela não desce do céu e não volta para lá sem cumprir com seus efeitos, sem fazer o seu efeito. A palavra do Senhor, ela é sempre viva e eficaz, vai nos dizer também o Novo Testamento. Então, meu irmão, minha irmã, voltando ao versículo que nós acabamos de ler, em que o Senhor pede o testemunho de Paulo em Roma, assim como o de São Pedro, é porque Roma era a cabeça do império, que dentro em breve, um arco de 3 séculos, veja que nós estamos falando de um mundo onde a comunicação, embora desenvolvida para aquele contexto, ainda era rudimentar comparada a nós, nos dias de hoje. Mas para um mundo que dentro em breve se dobraria diante do Galileu, nosso Senhor Jesus Cristo. Como Juliano, o apóstata, o último imperador romano, ele diz a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo: tu venceste, ó Galileu. Porque quanto mais o império perseguia os cristãos, mais sementes se faziam. Até que o império todo, veja bem, não foi destruído, foi transformado pelo poder da palavra de Deus e pela fé cristã, né? Quem era o vencido, portanto? Juliano, o apóstata, e o império pagão romano. E quem foi o vencedor? Jesus de Nazaré, Jesus vivo, ressuscitado, agindo mediante o seu Espírito Santo. Amém? Amém. Por isso, meus irmãos, nosso Senhor, ele fez
que se tornou necessária a ida dos santos apóstolos Pedro e Paulo a Roma, para dar testemunho na cabeça do império, onde todo o império era regido, todo o império era governado. Mas eu digo para você, a transformação do Império Romano e de toda a civilização ocidental, de modo especial, ela não aconteceu de cima para baixo, ela aconteceu de baixo para cima. E a família cristã teve um papel determinante. Nós começamos a ver isso semana passada. Portanto, se Roma era a cabeça do império, a família era o coração. E a transformação do mundo começou pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, pela família. Amém? Meus irmãos, hoje nós vivemos também um tempo tão desafiador e uma crise humana, de valores, religiosa e assim por diante, tão intensa, tão agravada ou talvez maior ainda do que nos tempos do Império Romano. Por quê? Porque o Império era pagão. Ele não tinha conhecido nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tempo conhece nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não estamos diante de uma crise pura e simplesmente de ignorância, mas de rejeição da fé, mas de rejeição daquilo que é a verdade, a vida e o caminho para nós e nossas famílias. Então, não precisamos perder a esperança diante dessa constatação. Por quê? Porque a família continua tendo um papel determinante na transformação do mundo, inclusive com o testemunho da própria vida. Tal e qual o nosso Senhor, claro que de um modo particular, exigiu aos santos apóstolos Pedro e Paulo, hoje de modo especial Paulo na primeira leitura. Mas nós, com o testemunho da nossa vida. E aí entra o papel da devoção no lar. Mas padre, de onde o senhor tirou isso? Claro que eu não tirei da minha cabeça, né? Um lar cristão sem a devoção é a mesma coisa que um carro querer andar sem gasolina. É a mesma coisa você querer fazer funcionar uma estrutura como essa sem a eletricidade. Tal é o lar cristão sem a devoção, né? E a devoção, ela está agregada a uma virtude muito importante para as nossas famílias, que é a virtude da religião, a virtude de religião. O que é a virtude de religião? É dar a Deus o que é de Deus, mas é também a disposição de servir a Deus. O ato mais sublime da virtude de religião é a adoração a Deus. E o mais concreto é a devoção. E segue a devoção à oração. Está presente os traços devocionais aí na primeira leitura. Nós podemos ver, assim que Paulo foi levado diante do conselho dos anciãos, né, para ser julgado, ele percebe que ali estavam saduceus e fariseus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos e etc, etc. Né? Os fariseus, à sua volta, acreditavam, já tinham desenvolvido essa fé, essa crença que viria a preparar o anúncio do Evangelho por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ali se trata de uma questão de fé, de uma questão devocional também. Claro, não igual àquela que nós cristãos católicos aprendemos, a nossa mãe igreja nos ensina, mas um caminho, uma via. E você pode ver no versículo 9, quando Paulo faz um discurso eloquente, a assembleia se divide, né? Logo os fariseus se perguntam, e se um anjo tivesse falado com ele? E se um anjo tivesse falado com ele? É daí que vem a nossa devoção aos santos anjos. E sobretudo ao anjo da guarda. E isso pode muito bem ser uma ponte para nós pensarmos naquelas primeiras devoções que devem ser fomentadas, que devem ser cultivadas, abrasadas dentro de nossas casas. Os senhores perguntam para mim, padre, em primeiro lugar, onde o senhor aprendeu a rezar? No catecismo? Não, na minha casa.
E é claro que chegou uma hora que a minha mãe precisou me colocar no pé da cama e dizer: vamos rezar para você dormir. Mas antes disso eu já via as minhas avós rezando, e aquilo me atraía, aquilo me chamava a atenção. Testemunho. Depois vem a minha mãe com a primeira catequese. E qual uma das primeiras orações que nós aprendemos? E deveríamos retomar isso quanto antes com as criancinhas. Repito, talvez você não seja pai, não seja mãe, não tenha filhos, mas você tem sobrinhos, você tem, de repente, trabalha ligado a crianças, enfim, tem vizinhos. A partir do momento que a gente se dispõe a ser evangelizador, a ser agente de transformação do mundo, o campo é grande. Não pode reclamar de falta de serviço. Não tem o que fazer. Tem sim, é só olhar para os lados, né? E qual a primeira oração? Santo anjo do Senhor. E digo mais, senhores, isso não é coisa de criança, não. Ai de mim como padre, eu vou para 7 anos de padre. Ai de mim se não fosse a minha devoção ao meu anjo da guarda, que foi fomentada lá dentro da minha casa. Até hoje eu rezo essa oração, várias vezes por dia. Várias vezes por dia. O papel da devoção. Algo que talvez, eu não lembro quantos anos eu tinha, talvez 4, 5, não sei. Mas é algo que eu trago até hoje. Quase 30 anos depois. Fundamental na minha vida, no meu sacerdócio. A devoção. A devoção que é fundamental depois para que um casamento resista às tempestades. Para que um cristão resista também às tempestades, às tormentas, às tentações. A devoção tem um papel fundamental no lar cristão. Se você pega o seu evangelho também, você vai perceber. Nós estamos dentro da oração sacerdotal de Nosso Senhor. Você pode pegar São João capítulo 17, versículo 20, 19 e 20. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo. Lembra o Pai Nosso, né? Se a gente faz uma comparação para quem deseja ser um estudioso da Bíblia, né? Quem quer estudar, meditar melhor. Se você faz uma comparação do capítulo 17 do Evangelho de São João com a oração do Pai Nosso, você vai perceber que o Pai Nosso é uma síntese. E o Catecismo da Igreja vai dizer isso. É uma síntese da oração sacerdotal. E como que Jesus começa? Pai Santo. Jesus assume toda a tradição orante de Israel. Por diversas vezes nós vamos ver Nosso Senhor, nos lábios de Nosso Senhor, as orações do povo de Israel. Quais são as orações do povo de Israel na Bíblia? Os salmos, nós rezamos até hoje. Em cada missa nós cantamos pelo menos um salmo, todos juntos, mas a missa ela tem vários salmos presentes em todo o missal. Aliás, tudo é a Bíblia, tudo transpira, respira a Bíblia na igreja, a palavra de Deus, a tradição orante de Israel. E posso dizer mais, certamente houve uma influência, um testemunho que Nosso Senhor desde pequenino viu de Nossa Senhora de São José. Não tenho dúvida que assim, porque Nosso Senhor ele assumiu em tudo a nossa natureza humana, inclusive o desenvolvimento humano, Nosso Senhor ele assumiu. É claro que estamos falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus feito homem. Mas assim como nós também aprendemos, Nosso Senhor também aprendeu as orações com Nossa Senhora, com São José. O papel desses dois foi decisivo. E aí nós vemos, mais uma vez, o quão é determinante o papel dos adultos no lar.
para com as criancinhas. E de modo especial o papel dos pais. Dos pais. Dos pais. Se a gente faz uma leitura superficial do Evangelho de hoje, pode dizer, mas o que Jesus está falando para a família aqui? Versículo 21. Tudo a ver com a família. Tudo a ver com um casal cristão, com um lar cristão. O que nosso Senhor pede? É claro que Ele está pedindo pela unidade da igreja, dos cristãos. Para que todos sejam um como Tu, Pai. Estás em mim, eu em Ti. E para que eles sejam um, como nós somos um. Nosso Senhor estava pensando na sua família, na minha família. Nosso Senhor estava pensando em cada um daqueles que receberiam o sacramento do matrimônio. E um dia desses eu recebi uma notícia, ano passado para ser mais exato, de um sacerdote italiano, precisamente um exorcista italiano, que no momento em que ele estava exorcizando uma pessoa realmente possuída pelo demônio, uma mulher, uma esposa, ele ouviu do demônio: não suporto que se amem. Foi a resposta imediata e clara que o demônio deu ao exorcista italiano, Padre Santo Babolin, durante um dos combates, quando o sacerdote lhe questionou por que estava causando problemas à esposa de um amigo. No exorcismo, o padre tem que interrogar o demônio. Perguntou: por que você está oprimindo essa alma? E o demônio responde: não suporto que se ama. Por que esse ódio do demônio ao amor entre um casal cristão? Do marido pela mulher e vice-versa. Sabe por quê? Olha o que o padre diz. O sacerdote explicou que Satanás detesta o matrimônio, porque o matrimônio é o sacramento mais próximo da Eucaristia. Como assim, padre? O sacramento mais próximo da Eucaristia e da Santa Missa? O sacerdote explicou. Na Eucaristia, nós oferecemos o pão e o vinho ao Senhor, que pela ação do Espírito Santo convertem-se no corpo e no sangue de Jesus. No sacramento do matrimônio ocorre algo muito parecido. Pela graça do Espírito Santo, o amor humano do homem pela mulher e vice-versa se converte no amor divino. Assim, de maneira real e particular, os esposos consagrados pelo sacramento do matrimônio realizam o que diz a Escritura Sagrada: Deus é amor. Quem conserva o amor permanece em Deus e Deus com ele. Olha de novo no versículo 21, qual o desejo de Jesus para nós? Para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Para que eles sejam um, como nós somos um. Um casal que verdadeiramente se ama, que é fiel ao seu matrimônio, que abraça a cruz de cada dia. Ele se torna, de certo modo, presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. E verdadeiramente o demônio não suporta. Os senhores estão vendo a grandeza, a beleza e também a responsabilidade do sacramento do matrimônio? O amor do marido pela mulher e da mulher pelo marido faz com que aconteça dentro do lar a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós começamos a falar semana passada de uma beata. Gostaria que vocês falassem dela, comecem a falar dela. Vão ficar prontos ainda os folhetinhos com a oração, com um resuminho da vida dela, mas busquem saber sobre ela, rezem para ela, já sabendo o nome já basta. No céu ela está. Quando eu falei o nome dela aqui, já do céu ela já olhou para a nossa igreja e está rezando por nós, está rezando pelas famílias, pelas mulheres. Vejam só, o programa dessa mulher, quando sofrendo com o marido, com a impiedade do marido, o programa que ela tinha para si e para as 2 filhas. Ela teve 4 filhas, 2 morreram muito cedo e as outras 2 cresceram. Então, na altura de uma de 7, a mais nova, a mais velha com 9 anos. Olha, primeiro, o lar dela tinha 3 pilares. Primeiro, a oração. Segundo, a família. E terceiro, a caridade. Era assim que funcionavam as coisas dentro da casa dela. E as preocupações fundamentais da beata Elisabetta Canori Moura com as suas 2 filhas. Primeiro, na idade de 7, 9 anos, catecismo. E ela comprou uma briga danada, porque a família era muito grande, a família do marido tinha uma certa influência, e como toda família grande tem gente ímpia, então você não está sozinho. Se você tem que enfrentar questionamento, por que você vai muito na igreja, não se preocupe, os santos passaram por isso, você não é diferente, você vai passar também. O padre passa por isso também. Ela enfrentou, e ela falou, custe o que custar, as minhas filhas farão o catecismo e farão a primeira comunhão. Naquele tempo se crismava antes da primeira comunhão. E para não perder as filhas por causa da influência da família do marido, ela tinha uma parente no convento. Ela mandou as filhas para o convento, dizia que ela sofria de saudade das filhas, mas ela mandou as crianças para lá para não perder a graça de Deus. Que é claro, uma das filhas depois se tornou religiosa, mas ela teve duras lutas com as filhas, viu? Inclusive um tempo de rebeldia. Mais para frente eu conto para vocês. E olha o programa daquela mãe dentro de casa, com aquelas meninas, entre 7 e 9 anos, à medida que foram crescendo, fazendo a crisma e a primeira comunhão. Qual o primeiro programa que a mãe colocou para as filhas? Chamou, claro, com muita doçura, com muita liberdade, e como ela se confessava toda semana, ela falou para as filhas, eu gostaria que vocês a partir de agora se confessassem toda semana. Ela disse, se vocês quiserem se confessar com o mesmo confessor da mamãe, pode ir, mas se vocês não quiserem, arrumem outro confessor. E as meninas seguem aquele caminho pelo resto da vida. E ela diz depois que o que vai salvar as filhas dela é justamente nessa tenra idade ela ter feito todo esse caminho com as crianças. E é claro, ela partiu do próprio testemunho. Recomendava às meninas uma forte devoção à Nossa Senhora. Ainda dizia o título para as meninas: Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora do Rosário e a Santíssima Trindade. Gente, você tem que perguntar para uma criancinha pequenininha quem é a Santíssima Trindade, a criança tem que saber responder: Pai, Filho e Espírito Santo. Você não precisa aprofundar no mistério, porque é sempre mistério, mas tem que conhecer que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois, as meninas, não faltar com as orações cotidianas. E a mãe dizia, para fugir do pecado e ter forças para fugir do pecado. E ela ensinava as meninas, inclusive no trabalho, já desde cedo, as jaculatórias. A gente não sabe mais, né? Eu não tenho tempo para rezar, não é possível. A gente não consegue dizer, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, várias vezes no dia, para quem quer rezar. Dizia para as meninas, principalmente na hora da tentação, jaculatórias. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. E assim por diante. Recomendava as meninas, e olha que naquele tempo não tinha nem internet. Imagina se Elisabetta vivesse hoje no tempo da televisão e da internet, no tempo dos audiovisuais. Ela dizia às meninas que fizessem mortificações, mas qual o tipo de mortificação que a mãe indicava para as filhas? Da visão, guardar os olhos. Pedia para as meninas guardar os olhos. E quando era preciso, porque o sogro tinha uma livraria e tinha de tudo naquela livraria,
Ela tinha medo que as meninas entrassem na livraria e pegassem uma leitura imprópria, impura, ou que não contribuísse para que formasse desde cedo a virtude da pureza. Ela proibia. Fazia de tudo para as meninas não irem na livraria. E aconselhava, evidentemente, né? Porque não adianta você falar, não vai. Explica. A mãe sempre falava da virtude da pureza e as diversões impróprias também. E olha aqui que bonito. Isso daqui, quem nasce em Roma tem esse privilégio, né? Teve esse privilégio de nascer no centro de Roma. Cada esquina que você vai tem uma igreja aberta com o Santíssimo Sacramento exposto. Mas qual era o programa daquela mãe com as duas filhas? Trabalhava muito, porque você pode falar, mas era abastada. Não. O marido, a família era abastada, ela era rica. Chegou um momento da vida que ela teve que vender todos os bens, inclusive o vestido de casamento, as joias, porque o marido estava afundando a família por causa de uma amante, né? Trabalhando duro. Ela estava trabalhando duro para sustentar a família, rezando pelo marido, rezando pela ímpia da amante também. É santo, é a coragem dos santos. Depois, na verdade, todo mundo se converte. Nosso Senhor disse no Evangelho, pedi e vos será dado. Então, trabalhava, tinha tempo para fazer obra de caridade. Qual que era o programa dela depois do almoço? Pegava na mão das duas meninas, às vezes deixava com a mãe, com a sogra, mas por diversas vezes pegava na mão das meninas e ia para uma igreja fazer um tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento. Já disse para vocês aqui outras vezes o quanto foi importante na minha vida o meu pai, que não era muito de igreja não, até hoje ainda precisa de uns puxões de orelha, né? Me levar, mas ele fazia questão, todas as vezes que ia no centro da cidade, a igreja matriz estava aberta. Eu não me lembro da gente ter ido e voltado para casa sem entrar na igreja e rezar. O quanto foi fundamental para mim. Eu lembro que tinha umas imagens altas assim, né? Quando ele me aguentava, criancinha pequena, assim, meu pai me segurava na mão dele e ia me levantando para eu beijar a imagem da Imaculada Conceição. A imagem linda que tem na igreja. Como que isso ficou marcado em mim? Como que isso ficou marcado na minha vida? Até hoje, eu visito a igreja, inclusive a igreja onde eu fui ordenado. Eu tenho que parar diante daquela imagem para rezar. Devoção. Devoção. Então eu quero terminar essa homilia com um trecho muito bonito de um livro de 1958. Precisa resgatar um pouco. Tem muita coisa bonita que a gente deixou perdido lá para trás. Em compensação, hoje, muita porcaria sendo lançada, inclusive editoras católicas lançando porcaria, autoajuda, esoterismo. Tem que tomar um cuidado. E lá atrás a gente tem muita coisa bonita. O nome do livro se chama As Três Chamas do Lar. Eu vou encerrar relendo exatamente o que está lá. O padre Geraldo Pires de Souza, redentorista. As bem-aventuranças do lar cristão. Pedi até mais. Feche seus olhos, não dorme, por favor. E à medida que eu for falando, vai guardando essas palavras no seu coração, vai pedindo o Espírito Santo, seu anjo da guarda, para que essas palavras fiquem impressas, marcadas na sua alma. Bem-aventurada a casa onde se reza, porque Deus habitará dentro dela. Bem-aventurada a casa onde se guardam as festas, porque seus moradores tomarão parte nas festas do céu. Bem-aventurada a casa de onde não se sai para frequentar diversões mundanas, porque nela reinará a alegria cristã. Bem-aventurada a casa cujos filhos são logo batizados, porque nela se criarão bem-aventurados para o céu.
Bem-aventurada a casa na qual se pratica a caridade para com os pobres, porque o trabalho de seus moradores será abençoado por Deus. Bem-aventurada a casa onde os que morrem recebem os santos sacramentos, porque sua morte será tranquila e cheia de esperanças. Bem-aventurada a casa onde se ama a doutrina cristã, porque nela jamais faltarão as consolações da religião. Bem-aventurada a casa na qual pais e filhos mutuamente se edificam pelos exemplos de virtude, porque a felicidade e o contentamento aí morarão também.